Capítulo 477, A Tartaruga e a Lebre, 2, Bam. Fu. Realmente é resistente. Tarnek franziu a testa enquanto olhava para a barreira negra. Ele esperava pelo menos alguns arranhões, mas a barreira não mostrava nenhum sinal de dano. Os ataques dos guardiões que compunham a equipe de perseguição também não foram de muita ajuda e todos eles balançaram a cabeça. Os membros da equipe eram compostos por agentes da Força Especial de Polícia ou pessoas que viajaram junto com Tarnek pelas várias dimensões e espaços como oficiais da linha de frente. A barreira diante deles estava além do que eles podiam lidar. Na verdade, o lugar inteiro estava além de suas capacidades. Era um mundo cheio de desordem e caos, uma dimensão externa manchada com os restos do Deus de outro mundo. Os guardiões protegiam o sistema da torre, mas isso também fazia com que eles dependessem desse sistema, então eles conseguiam sentir seus poderes sendo drenados só de estarem nesse lugar. Também foi por esse motivo que o escritório central parou de perseguir Laplace quando descobriram que ele tinha entrado no mar demoníaco. Os guardiões não tinham problema em lutar de frente contra seus inimigos, mas quebrar uma barreira como essa diante deles era um trabalho terrivelmente difícil e frustrante. O que devemos fazer? O zodíaco do porco, Lupi, exclamou com o rosto apavorado. Ele metia e arrastava os pés no chão como uma criança que havia deixado sua mãe desapontada. Algumas guardiãs próximas de Lupin olharam para ele com simpatia quando seus instintos maternais foram despertados. Tarnek fez uma expressão exasperada. Foi Lupin quem forçou Laplace a fugir para esse lugar. Apesar de ele e Lupin terem passado mais de 1000 anos juntos como guardiões, Laplace nunca se acostumou com as ações infantis de Lupin. Mas agora não era hora e nem lugar para apontar o defeito dos outros. Tarnek chegou e murmurou por baixo de sua respiração enquanto olhava para a barreira que protegia o mundo ilusório de Laplace. Até mesmo um cachorro sem valor ganha uma vantagem quando entra em seu território. O fato de que Laplace voltou para sua terra natal é uma grande dor de cabeça. Desde o começo, Tarnek foi contra deixar Laplace se juntar ao escritório central. Laplace era um forasteiro que tinha uma origem e objetivos completamente diferentes do resto deles. Tarnek tinha deixado explícito que Laplace provavelmente tinha algum plano oculto, mas naquela época, o escritório central acreditava que eles precisavam estudar e entender os mistérios dos seres de outro mundo, então aceitaram a adição de Laplace às forças deles. No fim, Laplace quase destruiu o equilíbrio delicado que o escritório havia estabelecido com o mundo celestial. Eles tiveram sorte que Lupin percebeu algo estranho desde cedo. Tarnek tremeu com as possíveis consequências que poderiam ter assolado o escritório central se esse não tivesse sido o caso. Quem foi que queria aceitar o Laplace naquela época? Tarnek tentou se lembrar dos eventos do passado, mas franziu as sobrancelhas. Foi o Ivuk? Também não tinha sido o Ivuk que apresentou Laplace ao escritório central. Enquanto Tarnek estava pensando, a exclamação de Lupin interrompeu sua linha de pensamentos. Tarnek deu um pequeno suspiro e se virou, certo de que Yonvou e seus aliados já deveriam ter descoberto que os guardiões tinham aparecido na frente da barreira. Ele precisava capturar Yonvou antes que pudesse fugir. Gilles de Rais, Vlad Tepes sim, senhor. Quando ouviram seus nomes, 2 membros da equipe de perseguição se curvaram. Um era um estranho homem e ovelha do zodíaco com rosto escamoso e pupilas verticais como os de um lagarto, e o outro era um homem de meia idade usando um manto preto com um ar meio sombrio. Em algum ponto no passado, esses 2 indivíduos competiram pelo trono de Rei do Sangue dos Vampiros junto com a Lorde Vampírica, Erzsébet Bathory, mas eventualmente perderam a luta pelo poder e foram forçados a entrar para o escritório para sobreviverem. Eles tiveram que ficar parados somente observando durante a queda da Lorde Vampírica, já que precisavam manter sua neutralidade como guardiões, mas agora que haviam ganhado essa oportunidade, eles tomariam vantagem da situação para completar suas vinganças.
Enquanto os dois estavam se preparando para cumprir suas ordens, Tarnek avisou os outros: saiam do caminho, não se deixem ser feridos sem motivo. Tarnek liberou seus poderes suprimidos. Exceto por Lupin, todos da equipe de perseguição usaram teleporte para saírem dali de perto. Os seus poderes foram liberados. O Rei Demônio tenta se manifestar em seu corpo. Cuidado! O sistema está detectando anomalias e está impondo restrições. Aviso. As suas ações violam as leis da causalidade. Tentando restringir as leis da causalidade. Apesar de várias mensagens de aviso terem aparecido, Tarnek não se preocupou. Cluz já tinha dito que assumiria as responsabilidades da lei da causalidade, então Tarnek não hesitou em liberar seus poderes ao máximo. Seu corpo ficou borrado e se dissipou enquanto um enorme demônio, o mesmo Rei Demônio que invadiu várias dimensões e mundos no passado, aparecia, dividindo a névoa do mar demoníaco ao meio. O Rei Demônio rugiu enquanto seus 7 chifres surgiam como montanhas, seus olhos brilhavam como obsidianas, suas asas de dragão brotavam de suas costas e seus cascos de bode apareciam. O Rei Demônio Masvel desceu. A verdade que Tarnek esteve escondendo desde que se tornou um guardião foi revelada. Masvel levantou seu punho e atingiu a barreira. Missão repentina / O conto do fígado da lebre, NT. É um conto coreano bastante famoso que conta a história de um rei dragão que acredita estar muito doente e que a única cura seria consumir o fígado de uma lebre, mas a lebre consegue se salvar com seus métodos astutos e inteligência. Descrição: depois de batalha sem fim, o ex-guardião Laplace se tornou um rei do território não explorado, o Mar Demoníaco. Desde o momento em que adquiriu uma consciência, ele passou a ter curiosidade sobre o mundo. Ele queria saber o motivo para sua existência, porque o mundo tinha se formado, o que constituía a fundação desse mundo e várias outras coisas. No entanto, o mundo estava cheio de idiotas, então ele não conseguia obter as respostas que procurava. Um dia, Laplace conheceu alguém chamado Tartaruga Mordedora e descobriu que havia outro mundo do lado de fora do que ele conhecia. Ele decidiu deixar sua terra natal pela primeira vez e se aventurar nesse novo mundo, chegando na torre com a Tartaruga Mordedora. Através de seu olhar de criança, Laplace achou o novo mundo da torre infinitamente lindo e um lugar com várias coisas para se ver. Também era o melhor lugar para ele expressar sua natureza brincalhona como o coelho do zodíaco e se soltar sem nenhuma restrição. Ele fugiu de seu guia, a Tartaruga Mordedora, e visitou vários lugares. Ele se deu o nome de Laplace e mais tarde se tornou um guardião, uma posição bastante útil. Algumas vezes sua curiosidade inflexível e travessuras passavam dos limites e, eventualmente, depois de vários avisos, ele perdeu sua posição como guardião e se tornou um indivíduo procurado pelo escritório central. Laplace conseguiu escapar do escritório central e voltou para sua terra natal, mas para um coelho curioso que já tinha visto e sentido a doçura do mundo, sua casa era entediante demais. Então ele pensou em um truque para voltar para o mundo do lado de fora. A pedido desse coelho curioso, você recebeu a tarefa de encontrar a Tartaruga Mordedora, de quem o coelho se separou muito tempo atrás, e entregar uma carta. Quando completar a tarefa, o bilhete dado a você se tornará válido e usável. Atualmente, a Tartaruga Mordedora está localizada nas 3 montanhas divinas. Tempo limite. Condições. Recompensas. Qualificações para visitar as 3 montanhas divinas. O direito de usar o bilhete para o tutorial. Yonvou examinou com cuidado a janela da missão que apareceu diante dele. Não parece como uma armadilha, mas ele ainda tinha algumas dúvidas, particularmente quando se tratava de 2 detalhes. O primeiro era: não tem condições. Isso significava que qualquer um podia completar essa tarefa nas 3 montanhas divinas. Em outras palavras, contanto que a carta fosse entregue para a Tartaruga Mordedora, o bilhete se tornaria válido e usável. No entanto, alguém também poderia roubar o bilhete e a carta dele, finalizar a missão repentina e usar o bilhete. Aos olhos da maioria dos hackers, o tutorial não possuía muito valor, mas para os clãs, era um lugar como nenhum outro.
Os clãs estavam sempre sedentos para recrutar novos jogadores, então se pudessem assumir o controle do tutorial, conseguiriam monopolizar novos talentos. Por esse motivo, o escritório central administrava com rigor os bilhetes do tutorial para garantir a imparcialidade na competição entre os clãs. Se descobrissem que Yonvou possuía um bilhete do tutorial, um grande número de pessoas o perseguiria até o fim do mundo. Não importaria se ele era o Rei Sombrio ou se tinha causado inúmeras comoções na torre, vários grupos estariam esperando para atacá-lo. Além disso, o escritório central nunca o deixaria em paz. Então, ao invés de desperdiçar tempo tentando remover as restrições no bilhete, Yonvou entendeu que seria melhor completar a missão o mais rápido possível. Desse modo, ele também seria capaz de escapar das garras da equipe de perseguição. A falta de condições da missão repentina possuía um objetivo sinistro: a conclusão da missão a qualquer custo. O segundo detalhe que chamou sua atenção foi: as três montanhas divinas de Yonvou conhecia esse lugar. Também é um local não explorado como a caverna de Anek. Assim como a caverna era o corpo de um deus de outro mundo, as três montanhas divinas também possuíam outra identidade. Será que as regras podiam ser alteradas para subir a torre mais rápido? Qualquer jogador, ranker ou nativo, já considerou essa questão com seriedade em algum momento. Com a importância dos rankings, reunir conquistas e recompensas ao avançar pelos andares, concentrar-se em seu desenvolvimento através do cultivo de habilidades superiores, a necessidade de possuir confiança em suas próprias habilidades para alcançar grandes alturas nos andares superiores, é inevitável que alguns passem por provações pessoais e encontrem uma parede. Essas pessoas sempre possuem um vago desejo de encontrar novas oportunidades e de se libertarem de seus limites simplesmente por subir a torre. Além disso, existem vários, como eu, que nunca conseguiu trilhar o caminho do verdadeiro despertar e da transcendência, indo além do 78º andar por causa do todos por um. Mas isso não significa que não exista um atalho. Vários rankers, incluindo eu mesmo, descobriram esse atalho com sucesso através de uma missão oculta. Vários dos territórios não explorados contêm desvios que podem ajudá-lo a chegar nos andares superiores. Isso é prova de que não é possível se mover somente para cima na torre. No entanto, como esses territórios não explorados são administrados rigorosamente pelo escritório central, a maioria dos jogadores não pode acessá-los. Entre esses territórios com desvios, as três montanhas divinas possuem uma rota para o 98º andar e o mundo celestial. Um desvio para o 98º andar. Qualquer jogador enlouqueceria só de ouvir isso. Até mesmo os deuses e demônios que queriam escapar do mundo celestial e governar os mundos inferiores, as cobiçavam. Porém, todos por um estava sempre de olho no 98º andar e, se não estivesse sob a jurisdição do escritório central, ele provavelmente já teria fechado o andar muito tempo atrás. Vimalacitra observa sua missão oculta com um olhar interessado. Cernuno ficou perdido em pensamentos. Agares está visivelmente entusiasmado. Thor comemora em voz alta. Ele recomenda que você inicie sua jornada para as três montanhas divinas o mais rápido possível. O Rei Macaco diz: a maioria dos deuses está expressando seu interesse. A maioria dos demônios não consegue controlar sua agitação. Os deuses e demônios que tinham aberto canais com Yonvou estavam falando ansiosamente entre si. O mar demoníaco já foi uma enorme dor de cabeça e agora tenho que ir para as três montanhas divinas. E tenho que ir junto com esses caras e o escritório central me perseguindo. A frase montanhas sem fim até onde a vista alcançar imediatamente surgiu na mente de Yonvou. Ele instintivamente cobriu seu rosto com as mãos. A Lorde Vampírica também franziu a testa como se tivesse lido os pensamentos de Yonvou. Para onde temos que ir? As três montanhas divinas. Ridículo. Isso é loucura. A Lorde Vampírica encarou Laplace, mas ele simplesmente deu de ombros de forma fofa. Porém, a imagem de um homem de meia-idade careca, usando orelhas de coelho, se sobrepôs com um coelho na mente de Yonvou, quase fazendo-o vomitar. Claro que se não quiser, você pode recusar, man.
Naquele momento, uma onda de choque reverberou pelo mundo ilusório de Laplace e uma pressão enorme desceu sobre eles. Uma entidade maior do que Nessie estava descendo no mundo ilusório. O sorriso de Laplace ficou ainda maior. Parece que Sua Majestade, o Rei Demônio, ficou realmente irritado dessa vez. Ele até trouxe o porquinho junto. Como se o Tarnek não fosse o suficiente, ele até trouxe Lupi também. Os rostos da Lorde Vampírica e de Yonvou se enrijeceram ao mesmo tempo. Dois dos guardiões mais fortes tinham aparecido de repente junto com reforços. O grupo de Yonvou não conseguiria impedi-los sozinhos. O que você vai fazer? Yonvou perguntou para Laplace. Laplace encolheu os ombros como se isso não tivesse nada a ver com ele. Yonvou cerrou os dentes. Mesmo que as 3 montanhas divinas fossem perigosas, ele não tinha escolha a não ser ir até lá e fugir do escritório central. E também era irritante que ele teria que fazer como Laplace queria. Algum dia desses, nós vamos arrancar esse sorriso dessa sua cara, Lorde Vampírica, que tinha chegado à mesma conclusão de Yonvou, resmungou. Como queiram, abra o caminho. Então o acordo foi fechado. Laplace disse com um pequeno sorriso. Você aceitou a missão repentina, o conto do fígado da Alegre. Afastem-se um pouco. Com o pedido de Laplace, Yonvou e a Lorde Vampírica se afastaram rapidamente. Laplace procurou por seu corpo e puxou uma chave dourada que era tão grande quanto suas 2 patas juntas. Ele empurrou a chave no ar. Um vazio surgiu e envolveu a ponta da chave dourada, junto com o som de uma porta sendo aberta. Clique. Voz. Havia um mar azul dentro do vazio, o mar do tempo e do espaço. Era um lugar onde o tempo, o espaço e as dimensões colidiam, também chamado de tempestade do tempo e do espaço, e a localização das 3 montanhas divinas. O túnel de Coelho que leva ao mar do tempo e do espaço foi aberto. Atravesse o túnel de Coelho dentro do tempo limite. Se falhar em passar, você ficará preso no vazio ou varrido da existência por um tsunami ou uma tempestade. Cuidado! Você não possui permissão para entrar no mar do tempo e do espaço. A entrada não autorizada pode sofrer sanções do escritório central. Cuidado! Retire-se do túnel de Coelho Asvish. O mar do tempo e do espaço possuía todas as características do céu e do inferno. Já que as leis estavam misturadas, isso fazia parecer que sempre havia uma tempestade ali. Um vento forte atingiu as paredes do túnel de Coelho e Yonvou entendeu por que os guardiões preferiam chamar esse lugar de tempestade do tempo e do espaço ao invés de mar. Man. Naquele momento, eles ouviram o som do mundo ilusório de Laplace desmoronando. Yonvou e a Lorde Vampírica se lançaram na direção do túnel de Coelho sem nem olhar para trás. Capítulo 478, A Tartaruga e a Lebre. 3. Me pergunto que expressão a tartaruga mordedora vai fazer quando ler a carta. Quando ele viu Yonvou e a Lorde Vampírica disparando para dentro do túnel de Coelho como se quisessem que o túnel os engolisse, Laplace levantou a cabeça. O sorriso em seu rosto ficou ainda maior e não parecia que desapareceria tão cedo. Já fazia tanto tempo assim desde que ele fez uma piada maldosa e satisfatória dessas. Naquele momento, a barreira do mundo ilusório se quebrou em pedaços. O céu azul desapareceu e foi substituído por um vermelho. Mas que convidados mal educados! Tem certeza de que não tem problema ser rude assim? É por isso que você provavelmente nunca vai se casar. Laplace deu uma pequena risada enquanto observava Masveu, a persona de Tarnek como o Rei Demônio, de pé no ar. O corpo enorme de Tarnek cobria uma grande parte do céu vermelho. De repente, Laplace se transformou de volta no homem de meia-idade careca com orelhas de coelho. Assim que Tarnek viu as orelhas fofas de Laplace se mexendo, ele franziu a testa. A atmosfera ao redor dele tremeu como se estivesse expressando seu descontentamento. De novo com essas coisas estranhas, Laplace? Não é fofo e elegante. Tarnek já tinha experimentado a verdadeira personalidade e maneirismo de Laplace várias vezes no passado, então sabia que não tinha sentido em respondê-lo. Seu alvo não era Laplace de qualquer forma. Ali.
Tarnek disparou pelo ar quando identificou a localização de Yonvou. Um túnel de coelho estava se fechando rapidamente na parte de trás do mundo de Laplace. Se é um convidado com um pedido, então pegue uma senha e espere a sua vez. Laplace bateu suas patas de coelho maiores do que o normal. Quando ouviram o som, os coelhos e outros animais que estavam se divertindo nesse paraíso de repente pararam o que estavam fazendo. Todos eles viraram suas cabeças para Tarnek. Seus corpos tremeram antes de explodirem com um poder mágico intenso. Cada um deles se transformou em um monstro do mar demoníaco e pulou para cima de Tarnek. Como os subordinados de Nessie, os de Laplace recebiam seus poderes e fatores dentro de seu mundo ilusório e eram muito mais fortes do que os monstros que viviam no mar demoníaco. Cada um deles era uma enorme ameaça. Sinto muito por acabar com a sua graça, mas o seu oponente não sou eu, Laplace. Assim que Tarnek terminou de falar, a equipe de perseguição atrás dele avançou. Guardiões adicionais tinham se juntado à força especial de polícia, vários dos quais já serviram sob Tarnek. Eles imediatamente colidiram com os monstros. Bum! 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 Em um instante, uma onda de energia intensa se espalhou pelo céu. Ao mesmo tempo, Lupin caiu na frente de Laplace. Dessa vez, vou me certificar de te comer. Aos prantos e tremendo, Lupin pulou para cima de Laplace sem nenhuma hesitação. Lágrimas escorriam de seus olhos, mas um enorme sorriso estava estampado em seu rosto. Estou começando a sentir uma dor de cabeça. Você realmente é irritante. Laplace já tinha confrontado e lutado contra o monstro da ganância, Lupin, então sabia que seria uma batalha difícil. Laplace estalou a língua antes de esticar suas mãos para a frente. Quando o ex-guardião colidiu com os guardiões mais fortes atualmente, mais da metade da ilha paradisíaca de Laplace desapareceu com um único golpe. Bam! Bam! Enquanto isso, Tarnek esticou sua mão enorme através das nuvens, agarrou o ar e começou a torcê-lo. Crack! O ar ao redor do túnel de coelho se contorceu violentamente, forçando o túnel que quase tinha se fechado a reabrir. Tarnek enfiou sua mão dentro da abertura, agarrou o ar mais uma vez e puxou. O túnel de coelho se alongou e esticou como um funil. Tarnek puxou a borda do túnel para onde ele estava. Bom! Foi uma exibição de poder tremenda. Flash! Os reis sangrentos, Vlad Tepes e Gilles de Rais, que estava esperando por esse momento, pularam para dentro do túnel de coelho. Tarnek também enviou sua vontade para dentro. SSS. Como tentáculos, sua vontade e poder mágico se espalharam dentro do túnel. Você entrou no território não explorado mar do tempo e do espaço. Aviso. Você é um invasor sem permissão do escritório. A partir desse ponto, o escritório central marcará você para receber monitoramento adicional. Aviso. A influência do sistema da torre é relativamente fraca nessa área. Prepare-se para confusão e caos. Aviso. É recomendado que você se retire desse lugar. Enquanto várias mensagens de aviso apareciam, Yonvou tentou se recompor. Eles estão vindo. Sua mente estava caótica e confusa, como se ele tivesse ficado girando no lugar várias vezes. Não havia diferença entre frente, atrás, direita, esquerda, cima e baixo no mar ou tempestade do tempo e do espaço, nenhum modo de diferenciá-los. Yonvou estava com dificuldades para manter o equilíbrio. Seus sentidos estavam uma bagunça e, nesse lugar, ele poderia facilmente perder sua mente em uma fração de segundos e ficar perdido na tempestade de espaço e tempo para sempre, passando a eternidade como uma alma perdida. Felizmente, seu poder mental era tão forte quanto os dos jogadores mais fortes. Yonvou conseguiu manter sua consciência e começou a recuperar seus sentidos lentamente. Parecia haver um mar nesse local, mas sua desorientação fazia com que fosse difícil de dizer se ele sequer estava de pé. Por outro lado, a Lorde Vampírica recuperou seus sentidos muito mais rápido do que Yonvou. Ela focou seu olhar em um ponto atrás dela e murmurou para si mesma, ou melhor, Yonvou achou que estava olhando para trás dela, mas não tinha certeza.
No momento, eu só consigo pensar em te subjugar e descobrir onde o quão diferente está. Mas a Lorde Vampírica pausou por um momento. Sua voz indicava que ela tinha uma montanha de coisas para dizer. Ela lançou um olhar para Lana antes de continuar. Se fizesse isso, eu não seria a Lorde Sábia que sou. Vou te defender, então entregue o item e termine a sua missão. Apesar de Lonvou não entender completamente o que a Lorde Vampírica queria dizer com suas palavras, ele entendeu o suficiente para não recusar sua oferta de ajuda. No entanto, ele ainda tinha algumas preocupações. O mar do tempo e do espaço era um lugar onde todas as providências divinas se misturavam. Estradas e caminhos não possuíam significado e nem existiam aqui. Um passo em falso significava que você provavelmente nunca encontraria o caminho de volta. Depois que completar a sua tarefa, eu vou te encontrar. Vou te achar onde quer que você esteja. A Lorde Vampírica disse como se entendesse as preocupações de Lonvou. Então, ela fixou seu olhar no local onde seus perseguidores estavam, cortando através das ondas estonteantes do tempo e do espaço. Lonvou assentiu, agarrou seu livro e começou a se mover para frente, ou pelo menos na direção que ele achava que era para frente. Felizmente, o livro que Laplace deu a ele possuía uma forma de magia que agia como um guia, então ele conseguia dizer para onde deveria ir. Depois que Lonvou desapareceu no fluxo de tempo e espaço que girava e caía como água em uma tempestade, a Lorde Vampírica olhou para trás dela e estreitou os olhos. Seus lábios meio abertos revelavam um par de presas afiadas. E eu estava aqui me perguntando quem tinha vindo. É um par de rostos familiares. Através das torrentes violentas de tempo e espaço, Vlad Tepes e Gilles de Rais apareceram com seus rostos tensos e corpos revelando ansiedade. A heroína que os derrotou para se tornar um lorde e levou sua raça à glória estava de pé diante deles. Vários anos se passaram desde então, mas eles nunca deixaram de treinar enquanto executavam suas responsabilidades como guardiões. O nível de poder dos dois estava muito além do que era no passado, mas ainda assim a memória da derrota de centenas de anos atrás não desapareceu tão facilmente. Eles tinham vindo para se vingar da Lorde Vampírica e devolver a humilhação e senso de derrota que ela deu aos dois no passado. No entanto, de pé na frente dela, eles congelaram momentaneamente como se estivessem reconsiderando algo. O poder fluido da Lorde demoníaca era chocante e violento. CH. 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 Clique. Clique. O espírito vampírico, a habilidade que nasceu da transcendência da Lorde Vampírica, voava livremente entre o fluxo de tempo e espaço. O que vocês estão esperando? Por que não estão atacando? Já que não nos vemos há tanto tempo, estou preparada para brincar com vocês o quanto quiserem. Vlad Tepes e Gilles de Rais continuaram parados e simplesmente trocaram olhares com a Lorde Vampírica. Idiotas! O espírito vampírico circulava ao redor dos dois ameaçadoramente, mas foi empurrado para longe por outro poder. SSS. Partículas de poder mágico negro se reuniu na frente deles e se transformou na encarnação da vontade de Tarnek. Como um rei demônio que alcançou a transcendência, ele podia estender sua vontade para qualquer lugar que podia alcançar. Apesar de seu corpo físico ainda estar do lado de fora desse espaço, abrindo o túnel de coelho, sua consciência e vontade haviam formado essa encarnação. Vocês dois reconheceram os signos do demônio e alcançaram um estado despertado, mas ainda assim isso é tudo que conseguem fazer. Parece que nenhum dos dois vai conseguir escapar da sombra dessa garota até o dia em que morrerem. Tarnek aceitou os dois como seguidores muito tempo atrás, mas os estava repreendendo por mostrar suas fraquezas diante da Lorde Vampírica. Ele tinha considerado os dois como possíveis candidatos para se tornarem seu apóstolo, então isso era um insulto à sua autoridade e prestígio. Vlad Tepes e Gilles de Rais abaixaram suas cabeças envergonhados. Nos dê outra chance, Rei Demônio. Vamos superá-la de alguma forma, mesmo que seja só por um momento, e aliviar o descontentamento em seu coração. Não façam nada inútil. O que eu quero é o criminoso. Não um fantasma que não está vivo e nem morto. Vão atrás dele para capturá-lo.
Tarnek estava profundamente obcecado por Yonvou, que já o havia humilhado uma vez. Seu orgulho fazia com que fosse impossível ignorá-lo assim. Além disso, se não dessem um jeito no discípulo do rei Marcion agora, ele não sabia quais acidentes poderiam acontecer no futuro. Aparentemente, Yonvou já tinha entrado em contato com Laplace, então parecia que estava tentando fazer algo. Tarnek queria impedi-lo. Em primeiro lugar, Laplace não deveria ter nada a ver com as 3 montanhas divinas. Não posso deixar esses dois soltos andando por aí. As 3 montanhas divinas era um atalho que permitia alguém ir direto dos andares inferiores para os superiores, onde as leis e regras dos andares inferiores se encontravam com as dos andares celestiais. O sistema da torre não funcionava muito bem aqui, então o escritório central sempre esteve relutante em pisar nesse espaço, mas 2 das piores pessoas da lista negra, Yonvou e Laplace, estavam planejando algo, então Tarnek soube instintivamente que precisava pará-los. Ele tinha uma forte sensação de que um grande desastre aconteceria, um desastre muitas vezes pior do que o desmoronamento da caverna de Anek. Mesmo que Yonvou fosse o rei sombrio, ele teria que enfrentar 2 reis sangrentos que já tinha começado a se transformar em demônios. Tarnek tinha certeza de que os 2 conseguiriam capturar Yonvou. Vlad Tepes e Gilles de Rais queriam ajudar seu mestre a derrotar a Lorde Vampírica, mas eles precisavam seguir suas ordens, então continuaram a perseguir Yonvou. Enquanto iam atrás de Yonvou, eles deixavam 2 raios de luz vermelha por onde passavam. Vocês não viram que eu estou aqui? Como se atrevem a sair sem pedir permissão? Quando a Lorde Vampírica exclamou, seu espírito vampírico se espalhou como vinhas espinhosas negras em todas as direções, formando uma rede negra que quase conseguiu envolver os 2 raios vermelhos. Mas antes que pudesse envolver os 2 completamente, um poder mágico denso no formato de uma lâmina caiu e rasgou sua rede. Fantasma! Como se atreve a me tratar com indiferença? Não sei qual é o seu objetivo, mas com certeza vai falhar. Tarnek rosnou, seus 7 chifres apontados para cima de forma imponente. Quando Tarnek ficou sabendo que Yonvou tinha sequestrado sua guarda-mão direita, ele ficou furioso que um de seus subordinados estava em perigo. Porém, a raiva que sentiu quando descobriu que era na verdade a Lorde Vampírica não podia ser descrita. Só de pensar nisso fazia com que seu sangue fervesse e corresse na direção contrária. Tarnek sabe de uma coisa. A Lorde Vampírica riu de forma fria enquanto bloqueava facilmente o punho de Tarnek que se aproximava de seu rosto. O seu bafo fede. Não sei se tinha um esgoto dentro de você, mas era realmente difícil de ficar perto de você segurando a vontade de te dar um soco pelo menos uma vez. Continua no próximo vídeo.